Olá, alegre eu fico por você ter acessado esse vídeo de número 2. Então, eu te convido para continuar a participar comigo de minhas buscas por um pouquinho mais de conhecimento sobre alguns temas da nossa Igreja Católica dentro da liturgia dominical. Neste caso aqui, como eu disse, eu fiz uma pesquisa, podemos dizer assim, sobre a solenidade da Epifania do Senhor deste domingo. Me ajude nisso. Venha seguir comigo. Então, como eu terminei o vídeo anterior. Eu disse que iria dividir com vocês algumas informações que eu busquei para sanar uma dúvida que eu sempre tive sobre os Herodes. Quantos são e quem são? Eu sempre fazia uma confusão. Você sabia que existiu 4 Herodes? Vocês sabiam? Pelo menos 4 que eu localizei na Bíblia. Herodes o Grande, esse do nosso evangelho desse domingo é um deles. Foi um metido a esperto em que o título de grande ele só tem, não pelo seu tamanho ou por sua inteligência, se é que teve, ou por ter sido sábio, brilhante como pessoa, mas por ter vivido na maior soberba, no maior orgulho, na riqueza, no luxo, com uma vaidade, com uma prepotência e por ter construído palácios à custa do trabalho escravo dos hebreus. É descendente daquele povo do tabernáculo do deserto lá de Moisés. Não confundir esse Herodes o Grande, aí é que está, com o Herodes que mandou cortar a cabeça de João Batista e teve envolvido na morte de Jesus. Esse que permitiu cortar a cabeça de João Batista é um outro Herodes, de nome Herodes Antipas, filho desse Herodes o Grande que nós estamos falando e que está no evangelho desse domingo da Epifania do Senhor. Deu para entender? Herodes o Grande, esse que está envolvido com os magos, né? Esse da Epifania, esse que mandou matar as crianças, né? Foi casado com 10 mulheres, tinha muitos problemas familiares. Esse Herodes o Grande, né? Esse Herodes o Grande é o da matança dos meninos de Belém. Ele mandou matar 3 de seus filhos e se não tivesse morrido ele teria executado um decreto mandando matar os principais chefes dele por razão de segurança. Na verdade é por insegurança, né? Por desconfiança, né? Bom, depois da morte desse Herodes o Grande, a Palestina foi dividida para os 3 filhos dele. Aí é que vem Herodes Arquelau, que ficou com a Judéia, a Samaria e a Idumeia, Herodes Filipe, que ficou com a parte oriental e o norte da Galileia, e Herodes Antipas, que ficou com a Galileia e a Pérea, né? E os 3 tinham o título de Herodes, acrescido ao nome. Herodes Antipas, então, como eu disse, é o que vai mandar matar João Batista, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos de 17 a 29, e participou da paixão de Jesus, conforme também é relatado no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo de 6 a 12. Ok? Bom, nesse nosso caso aqui da Epifania, o terror de Herodes o Grande se espalha. Nascer no tempo do rei Herodes o Grande significava nascer num tempo muito difícil. Mesmo assim, a estrela do menino Deus não é ofuscada. Seu brilho chega a terras distantes, lá no Oriente, atrai os magos, como eu falei, astrólogos daquela época que vieram para adorar Jesus menino. Precisamos de adoradores hoje, né? Bom, eles vêm seguindo a estrela até chegar onde o menino se encontra. Ao chegar próximo do palácio de Herodes o Grande, a estrela deixou de brilhar. Não brilhou mais. E eles, os magos, perderam o norte, perderam o rumo. Olha que, aí é uma opinião minha, que energia tinha esse Herodes, né? Que energia negativa tinha esse Herodes, que a estrela chegou a parar de brilhar na terra do Herodes. Bom, trazendo esse fato para os nossos dias, podemos refletir
que a estrela do menino Deus não brilha onde há maldade, onde tem pecado. Vou repetir, a estrela do menino Deus não brilha onde há o pecado, onde há contenda, onde há discórdia, onde tem opressão, né? Aquele ambiente pesado, né? Os magos ficaram então sem a estrela para seguirem. Eles vão pedir informações a pessoas próximas de Herodes o Grande. Claro que eles não sabiam. A notícia da presença dos magos buscando o local onde estaria o rei dos judeus, porque a estrela não estava brilhando mais, que acabou de nascer, logo se espalhou e irritou Herodes o Grande e todos os seus seguidores. Por quê? Porque naquela época não podia existir dois reis, né? O rei ali era o Herodes, ele não podia jamais imaginar que alguém poderia roubar o seu trono, o seu título, o seu poder. Significava uma ameaça, um motivo de preocupação. Mas por que um menino recém-nascido poderia roubar o trono dele? Herodes o Grande reuniu os sumos sacerdotes e os mestres da lei para verificar se a informação procede. E eles confirmam. Olha, a tal Belém não é uma cidade não é um lugarzinho tão pequeno quanto o senhor Herodes imagina. Desse lugar pequeno e sem importância, os profetas previram o nascimento de um grande chefe que iria ser pastor de Israel e queria governar o mundo, Jesus. Aí é que está. Por que isso causou pavor em Herodes? Porque Herodes leu essa profecia no livro de Isaías. Na época de Herodes, o livro de Isaías já estava escrito, nos rolos escritos, né? Com essa informação na cabeça, Herodes o Grande usa sua estratégia para impedir que essa ameaça, essa força, pudesse vir destruir o que era dele, o poder de Herodes o Grande. Então, Herodes manda chamar os magos e pede que eles confirmem o endereço onde está o novo rei, porque ele também queria adorar, entre aspas, né? Sabemos muito bem o tipo de adoração que Herodes o Grande queria fazer. Porém, os magos se afastam do palácio de Herodes, a estrela volta a brilhar e eles encontram o local onde está o menino. Quando chegam no local, o gesto dos magos diante do menino é de reconhecimento daquilo que disseram os profetas. Eles se ajoelham diante de Maria e do menino, abrem seus cofres e retiram 3 presentes: o ouro, o incenso e a mirra, que simbolizam o tipo de rei que está ali, um rei diferente de todos os reis, Jesus. O ouro representa a realeza de Jesus, um rei distinto de todos os reis, um rei bem diferente de Herodes. O segundo presente, o incenso, que representa a divindade, a espiritualidade, né? Estavam diante de um rei divino e não de um rei qualquer. O terceiro presente, a mirra, o perfume da mirra, que significa que esse rei divino vai dar a sua vida pela vida de todos. A mirra era usada para embalsamar os corpos na ocasião da morte. Mas ao oferecer a mirra, isso não significa mudar o cheiro da morte, mas da doação da vida como sacrifício da salvação que aconteceu lá na cruz. É o perfume da ressurreição da vida eterna. E depois que os magos renderam as homenagens, eles retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho, um caminho que não passaria por Herodes, que mandou matar as crianças até 2 anos de idade. Lembra? Agora eu vou falar um pouquinho sobre os magos, que também sempre fiz alguma confusão sobre eles. Os magos, que a Bíblia não diz quantos eram, tem uma tradição, se nós pesquisamos na história da igreja, uma tradição bem antiga que muitos dizem que eram 12. Mas desde o século VIII é mencionado 3, como representante das 3 raças da humanidade: a branca, a negra e a amarela. Inclusive tem um refrão muito bonito de uma música do Padre Zezinho,
que se os direitos autorais aqui do YouTube permitir, eu vou colocar um trechinho aqui. Se o YouTube não permitir, vai ficar escuro. Vamos ver. Três reis que chegam lá do Oriente para ver um rei que acaba de nascer. Dizem que um é branco, outro cor de jambo, outro rei é negro e que vieram ver o novo rei que nasceu, igual estrela no céu. O novo rei que nasceu, igual estrela no céu. Dizem que uma estrela muito diferente lá no Oriente se podia ver. Falam de um cometa, ninguém sabe ao certo, mas pelo deserto eles vieram ter. O novo rei que nasceu, igual estrela no céu. O novo rei que nasceu, igual estrela no céu. Bom, se nós não conseguimos ver, é porque o YouTube não permitiu. Mas, se nós vimos, foi uma bela música, né? Uma partezinha dela. Então, revendo o que disse, há uma tradição bem antiga que diz que poderia ser 12 magos, mas o século VIII é falado em 3, sendo representante das 3 raças, a branca, a negra, a amarela, fazendo com isso uma relação que envolve toda a humanidade, que na caminhada de fé através dos tempos é como se estivessem também a caminho para adorar e servir Jesus. Por isso que a gente diz que a igreja é peregrina, né? Ela está na caminhada e nos levando junto, nos moldando para a nossa salvação. Mas foi a partir do século VIII que nós conhecemos o nome dos magos: Melquior, Baltazar e Gaspar, o negro. Observe que o Evangelho de Mateus, desta missa, não menciona que eles eram reis. Também foi a tradição da nossa igreja que chamou os magos de reis para valorizar eles diante do orgulhoso Herodes, o Grande, que tinha o título de rei e se achava a última bolacha do pacote, digamos assim, né? Agora, uma dúvida bíblica para quem acompanha a liturgia da palavra e quem manuseia a Bíblia. Olha a pergunta: Jesus foi visitado por pastores de ovelhas ou por magos do Oriente ou por os dois juntos? Porque na Bíblia também, no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo de 8 a 18, fala sobre pastores. Diz assim, ó: havia pastores que estavam nos campos, próximos, e durante a noite tomavam conta de seus rebanhos, e aconteceu que um anjo do Senhor apareceu, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram apavorados. Mas o anjo lhes disse: não tenha medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Que bonito, né? Na celebração da vigília de Natal, há um canto bonito sobre este momento. Vamos recordar um pouquinho? Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo o Senhor. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo o Senhor. Viram? O canto dos anjos, né? Parece. Voltando para o Evangelho de Lucas, depois do anúncio dos anjos, de repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens aos quais ele concede
o seu favor. Quando os anjos voltam para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém. Vimos isso que aconteceu e o que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria, José e o bebê. Depois de o verem, contaram a todos o que foi dito a respeito daquele menino, e todos os que ouviram o que os pastores diziam foram admirados. Isto está em Lucas capítulo 2, versículo de 8 a 18. Então aqui vem um esclarecimento bíblico muito interessante. Os pastores visitaram Jesus primeiro, logo após o seu nascimento, pois encontraram na manjedoura. Os magos do Oriente, a visita dos magos aconteceu 2 anos depois. Por isso que o rei Herodes o Grande deduziu que Jesus podia ter até 2 anos de idade quando a visita dos magos aconteceu. E depois ele decretou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo. Entendeu por quê? Isso está em Mateus capítulo 2, versículo 13 a 18. Mais uma curiosidade sobre os magos. Atualmente, existe relíquia sagrada dos Reis Magos localizados no interior da Catedral de Colônia, na Alemanha. Muitas histórias contavam que os Reis Magos haviam sido enterrados no mesmo local que ficava na Península Arábica ou na Pérsia. Tempos depois, os restos mortais deles teriam sido levados para Constantinopla por ordem de Santa Helena, a mãe do imperador Constantino, aquele que oficializou a nossa igreja lá na época de Roma. Depois, estas relíquias dos Reis Magos teriam sido levadas para Milão, no norte da Itália, e desde o século XII estão na Alemanha, em Colônia. Isso aconteceu em 1164, quando Frederico Barbarrossa, imperador do Sacro Império Romano Germânico, liderou o ataque e o saque lá na cidade de Milão, e essas relíquias dos Reis Magos transformaram a cidade de Colônia, na Alemanha, num importante centro de peregrinação até hoje. Então, o relicário dos Reis Magos está atualmente no interior da Catedral de Colônia, igreja construída a partir do século XIII e conhecida como um dos grandes símbolos da arquitetura gótica. Se você for na Alemanha e visitar a cidade de Colônia, vai ver isso. E falando um pouco sobre a estrela de Belém, com o passar dos anos, a devoção dos primeiros cristãos relaciona o nome de Maria à estrela, a diversos significados. Muito amada, senhora, princesa, luz formosa, mas São Jerônimo chama Maria de Stella Maris. Stella Maris, a estrela do mar. Ela nos guia para o porto seguro no meio de todas as tempestades. Fico aqui imaginando como os Reis Magos deveriam ter passado dificuldade por andar naquelas estradas, dormindo em lugares ruins, mas a estrela indicava para eles o rumo, apontando o sentido. A estrela se movimentava, dando uma motivação, dando um incentivo para que eles continuassem a caminhada deles para ver Jesus. E o que isso nos faz refletir? Que quando sentimos ou percebemos a manifestação de Deus na nossa vida, nunca será mais a mesma. Nós mudaremos os rumos, iremos por outros caminhos, os caminhos que correspondem aos caminhos de Deus. Os magos, se nós analisarmos um pouco, eles não têm muito a nos ensinar diante daquilo que eles acreditavam, diante das suas doutrinas pagãs. Eles eram astrólogos. Mas nas atitudes de como eles buscaram forças para se deslocar, e em toda a trajetória, aí sim, nós podemos tirar exemplo de como perseverar na perseguição da estrela de Belém, de como devemos seguir uma vontade divina, de como nós devemos suportar um desígnio divino em nós, sem desistir, sem reclamar, sem murmurar, sem fracassar,
mesmo que para isso tenhamos que enfrentar os Herodes de nossos tempos. Os magos em nenhum momento reclamaram de nada. Os magos nos ensinaram como podemos hoje, com toda a tecnologia e avanço que temos, enfrentar nossos problemas e sermos mais preparados, mais fortalecidos em fé para perceber e agir quando alguém quer nos prejudicar em nome de um suposto bem. Com todas as informações de Deus que possuímos em nossa volta ou na palma da nossa mão, com o nosso celular, temos o dever de perceber melhor todas as tentações do maligno quando estas nos rodeiam a nossa vida e a de nossos irmãos. Evitaremos uma suposta vaidade em forma de adoração sobre os nossos orgulhos, como acontece com Herodes. Os magos daquela época nos ensinaram aqui no futuro a nos colocarmos diante de Deus com reverência, o que não fizemos habitualmente diante do Santíssimo Sacramento. Eu me pergunto aqui e pergunto para você, qual foi a última vez que eu fui à igreja para adorar Jesus no Santíssimo Sacramento, imitando os magos e fazer a epifania do nosso coração? Essa é uma das fichas que caiu para mim dessa liturgia. Toda paróquia tem a sua programação. Os magos nos mostraram como abrir o cofre do nosso coração e oferecer a ele os mais importantes presentes: o amor, a caridade, a paz e a humildade para as outras pessoas. É isso que Jesus quer de nós. É também isso que nos ensina a liturgia da solenidade da Epifania do Senhor. Não estamos acostumados a olhar para o alto, para as estrelas, a estrela de Maria nos intercedendo, mas pelo contrário, temos às vezes o costume de nos iluminar com o nosso próprio farol, que às vezes é uma luz pequena, mesquinha, uma luz que nos reduz aos limites do nosso egoísmo e da nossa fragilidade humana, e vulnerável para que o maligno nos ilumine com sua luz da tentação pecaminosa. Uma luz que não é divina, uma luz que carregamos com as nossas baterias internas de nossos valores pessoais, que um dia fica sem carga e a luz se apaga. A luz divina não tem bateria, ela se carrega com a força poderosa de Deus, permanentemente, eternamente em nós. Baseado nisso, em seguir a própria luz, quem sabe os magos se perguntaram: por que seguir a luz do alto, estranha, daquela estrela que indicava o caminho difícil? Não seria melhor seguir a luz da nossa astrologia, a luz da lua, que eles consultavam e interpretavam há bastante tempo e entendiam bem? Porque a lua também às vezes ilumina a noite de forma muito clara. Quem morou no interior sabe o que é caminhar de noite no clarão da lua. Então eles poderiam pensar que o clarão da luz conduziria por um atalho mais tranquilo, mas que não levaria a Jesus. Mas nós, cristãos, não temos a necessidade de perguntar aos Herodes e aos astrólogos, aos adivinhos, aos cartomantes, aos espíritos. Cristo deu à sua igreja a segurança da doutrina, a corrente de graça dos sacramentos, o Espírito Santo, e cuidou de que tivéssemos pastores, sacerdotes, religiosos e religiosas, consagrados, pessoas que pudessem nos orientar, nos conduzir na fé cristã. Várias estrelas da fé estão perto de nós, nos iluminando, e nós muitas vezes não percebemos na nossa família, os nossos parentes, os nossos irmãos de comunidade, os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho e aquele maltrapilho da esquina que pode te salvar de um assalto num gesto de amor ao próximo, enfim. Que nós possamos perceber as estrelas de Belém em nossa volta. Não precisamos olhar para cima, basta olhar em volta. Portanto, na proximidade da grande festa da Epifania, podemos perguntar ao íntimo do nosso coração: por que deixo às vezes que minha vida siga as luzes dos meus desejos, das minhas vontades, luzes dos meus sentimentos de inveja,
luzes da fofoca, luzes da ambição. Às vezes eu preciso da luz da estrela do perdão para iluminar aquela pessoa que me fez mal e está na escuridão. Temos que orar por elas. Por que não me aproximo sempre da luz do Evangelho, da luz da oração diária, a luz da confissão, a luz da adoração ao Santíssimo Sacramento, a luz do Santo Terço, que é onde está a minha estrela e o meu futuro de felicidade eterna, a minha conversão. Vamos nos colocar a caminho, assim como fez os magos. Vamos pedir ao Senhor, com a liturgia desse domingo, que nos consiga firmes na fé ao longo do nosso caminhar, uma fé sólida, que alcançamos os dons que Ele prometeu. Ficarmos muito perto de Jesus, como sempre, nós vamos encontrar Maria, a Stella Maris. Nesse resumo final, então, salientamos que o ouro, o incenso e a mirra, os magos, guiados pela estrela, vieram ao Oriente até Belém, entraram na casa onde a bem-aventurada Virgem Maria estava com o filho, abriram os seus tesouros, ofereceram 3 presentes ao Senhor, o ouro, o incenso e a mirra, com os quais reconheceram como verdadeiro Deus, verdadeiro homem e verdadeiro Rei. A Epifania se manifestou. São estes os dons que a nossa Igreja oferece constantemente a Deus, seu Salvador. E nós, como corpo de Cristo, somos a Igreja e oferecemos o incenso do nosso espírito quando confessamos que acreditamos em Jesus, Criador do Universo. Oferecemos a mirra quando afirmamos que Ele assumiu a substância da nossa carne pecadora, com o qual quis sofrer e morrer pela nossa salvação e deixar o perfume da mirra nos purificando dos nossos pecados. Nós, Igreja, oferecemos o ouro quando não duvidamos em proclamar que Ele reina em minha vida e eternamente com o Pai e o Espírito Santo. Desejo a vocês que tenham uma ótima participação na Santa Missa desse domingo e espero que essas informações possam ter sido úteis para que quando estivermos participando da Santa Missa, possamos nos lembrar e nos fortalecer nossa espiritualidade junto aos ritos que o sacerdote realiza nesta bonita celebração da Epifania do Senhor. Que saibamos reconhecer sua manifestação entre nós e que esse reconhecimento provoque mudança significativa na nossa vida e na vida das pessoas que convivem conosco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que Deus nos abençoe.